Olá! Nesta aula falaremos um pouco sobre sons e gestos que alfabetizam. O atraso na aquisição da fala e da linguagem constitui um dos maiores problemas encontrados pelos pais de crianças com síndrome de Down. A assistência de um profissional especializado nos problemas de comunicação, fonoaudiólogo, é muito importante para auxiliar a família a verificar as dificuldades da criança e orientar quanto à melhor forma de estimulá-la em casa. De fato, muitos pesquisadores observaram que os cuidados e a estimulação que a criança recebe no ambiente familiar são muito importantes no aprendizado da fala, pois, na maior parte do seu tempo, a criança está com a família. Convém salientar que, mesmo com a ajuda de profissionais e estimulação no ambiente familiar, a criança com síndrome de Down necessita de um período bastante prolongado para comunicar-se com um bom vocabulário e articulação adequada das palavras. Sobre o início da comunicação, é importante saber que ela não se faz só com palavras. A comunicação se faz também com gestos e expressões afetivas. A criança comunica-se com o mundo muito antes de falar. O recém-nascido produz vários sons diferentes que não são considerados como uma linguagem propriamente dita, mas que não deixam de ser formas de comunicação. Essa fase é denominada pré-linguística, ou seja, a fase que vem antes da aquisição da linguagem em si. O choro é praticamente o único som que o bebê emite até aproximadamente um mês de idade, juntamente com bocejos, espirros, soluços e murmúrios. Geralmente, o choro tem características diferentes dos outros tipos de desconforto, e com o tempo, a mãe passa a perceber a diferença. É justamente através do choro que a criança pode dizer o que está sentindo, e essa é a forma de mostrar aos pais que alguma coisa não está bem. Desde que o bebê nasce, necessita de pessoas ao seu lado para satisfazer suas necessidades físicas e psicológicas. Deve-se conversar muito com o bebê, chamá-lo sempre pelo seu nome e manter bastante contato corporal e visual. O contato de olho e o sorriso também são formas de linguagem utilizadas pelo bebê. Durante as brincadeiras em que você mantém o contato de olho e sorri para ele, ele sorri e olha para você, ele está se comunicando. E este pode ser considerado o primeiro passo no seu desenvolvimento. Dessa forma, à medida que a criança se desenvolve, ela começa a responder aos gestos e palavras da mãe e de outras pessoas. Ela pode dar, pegar, mostrar e reagir aos objetos e pessoas. Dessa forma, a criança participa do ambiente antes mesmo de ter o domínio das palavras. O balbucio. Com aproximadamente um mês, o bebê passa a emitir alguns sons, como, por exemplo, prolongar uma mesma vogal. A. Estes sons são notados geralmente em situações de bem-estar, quando a criança não está com fome, sono ou qualquer tipo de desconforto e parece estar brincando com os sons. Com o passar dos meses, o bebê começa a emitir uma variedade maior de sons, inclusive consoantes. Geralmente, ele combina uma vogal com uma consoante e acaba produzindo uma sílaba repetidamente. Dá, por exemplo. Esse período é chamado balbucio e é uma fase importante no processo de desenvolvimento da linguagem da criança. Esta é a maneira de praticar o uso de seus lábios, língua e músculos envolvidos na produção da fala, preparando-se para realmente falar mais tarde. Assim, quanto mais você conversar com o bebê, sorrir para ele e prestar atenção no momento que ele está vocalizando, provavelmente ele balbuciará mais. Nessa fase, o bebê ainda não entende as palavras que ouve. Ele começa a prestar atenção e a interpretar os tons de voz e a intensidade. Começa a conhecer quando gritamos, quando estamos nervosos, e que usamos uma voz calma e suave quando estamos alegres e calmos. Ele repete, balbuciando, o tom da fala que ouve à sua volta. Os bebês com síndrome de Down parecem ser menos responsivos para as palavras ditas pela mãe, assim como para estimulações não verbais, como sorrisos, caretas, gestos. Normalmente, eles sorriem e vocalizam menos do que os outros bebês. Apesar disso, deve-se agir normalmente, conversando bastante com ele, respondendo aos sons que ele fizer como se fosse uma conversa em que cada um tem a sua vez, relacionando essa conversa à rotina do bebê: alimentação, banho, trocas de fralda, passeios. É importante ainda fazer exercícios de estimulação auditiva, ou seja, incentivar a criança a prestar atenção nos diferentes tipos de som. Outra opção é chamar a atenção para os barulhos da casa, como os do relógio, do telefone, de animais, do trânsito na rua, do avião.
Quando a criança estiver com aproximadamente 10 meses, é interessante começar a estimulá-la a estalar a língua, imitando o trote do cavalo, vibrar os lábios imitando o barulho de um carro, jogar beijo fazendo bico com os lábios, assoprar penas, bolinhas de isopor, apito, corneta e mais tarde, bexigas. Gestos. Antes do bebê começar a falar as primeiras palavras, ele usa bastante comunicação não verbal para fazer com que outra pessoa entenda o que ele quer. Poderemos começar a interpretar a expressão de seu rosto, que pode mostrar surpresa, felicidade, curiosidades, tipos de choro, de fome, de medo. Depois, ele passa a utilizar alguns gestos específicos para acenar, para dizer tchau, apontar para dizer olhe ou dizer o que é aquilo, estender os braços Olá, para peço dizer. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Estender os braços para dizer me pegue no colo, etc. O uso do gesto se desenvolverá lentamente, muitas vezes em consequência de imitação de ações dos adultos. É bom lembrar que os gestos poderão ser usados pelos pais para ajudar a criança a entender e a usar a linguagem falada. Ou seja, eles funcionam como um auxílio, um apoio, e não como um meio de substituir a fala. Os gestos permitem que a criança se comunique antes de conseguir falar, mas devemos falar sempre. É interessante também ajudar a tentar dar respostas verbais. Os gestos devem ser usados sempre acompanhados de fala e você pode começar a introduzi-los antes de 1 ano. Os primeiros gestos podem ser relacionados às palavras que são mais significantes para uma criança pequena, tais como os membros da família, as coisas relacionadas ao dia a dia, como comer, beber, dormir, etc. As primeiras palavras. Nessa fase onde a criança se comunica através de uma palavra, é importante lembrar que no início ela usa a palavra simplesmente para dar nome aos objetos, mas depois passa a usar palavras únicas, querendo transmitir o significado de toda uma sentença. Nota-se a diferença entre as crianças com relação ao número de palavras únicas que elas possuem e quanto ao período de tempo que elas levam para começar a juntar as duas palavras. Juntando duas palavras e formando sentenças. Depois que a criança passa pela fase de se comunicar através de uma única palavra, ela começa a juntar duas palavras. Porém, é difícil dizer a época em que isso vai ocorrer. Após essa fase, que é variável de criança para criança, ela começa a usar sentenças maiores, usando 3, 4 e mais palavras. É nessa fase que o domínio da linguagem vai se tornando mais difícil para a criança com síndrome de Down. As dificuldades com a construção de sentenças e com o uso de regras gramaticais vão aumentando. Geralmente, ela entende muitos tipos de sentenças interrogativas ou negativas, mas não consegue construí-las sozinha. Muitas crianças com síndrome de Down apresentam trocas na fala, como B por P, D por T, V por F, G por C. Como esses sons são parecidos, desde cedo é necessário um trabalho de discriminação auditiva. Os pais devem mostrar para a criança que estes sons são diferentes, falando-os em oposição em sílabas e início de palavras. Por exemplo, pato versus bato, tia versus dia, faca versus vaca. É importante a criança discriminar e falar esses sons, pois mais tarde essas trocas na fala também aparecerão na escrita, dificultando a alfabetização. É necessário lembrar também que as crianças com síndrome de Down, na mesma idade, podem estar em níveis diferentes na aquisição da fala.
A orientação do fonoaudiólogo é fundamental na escolha dos sons que deverão ser estimulados primeiro. Com esse auxílio, os pais não perderão tempo solicitando da criança sons muito difíceis, que ainda não podem ser emitidos por ela. Além disso, os pais também podem ser orientados quanto a variações aceitáveis de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Alfabetizar crianças com síndrome de Down é certamente um grande desafio. E a primeira coisa a se fazer a esse respeito é identificar as características únicas desse indivíduo, principalmente o seu grau de dificuldade, que pode ser leve, moderado ou severo. E isso só pode ser feito por profissionais qualificados, através de testes específicos de cognição e adaptabilidade. O principal ponto dentro deste processo é entender que, por mais que essas crianças enfrentem algumas dificuldades no aprendizado, elas são totalmente capazes de aprender. A diferença é que elas precisam de estímulos especiais, diferentes daqueles que nós aplicamos normalmente com outras crianças. Os profissionais responsáveis pelo processo de alfabetização devem orientar os pais sobre como eles podem contribuir na intervenção com a criança, mas, no geral, a intervenção deve focar muito na consciência fonológica, ou seja, trabalhar a capacidade de vincular sons e letras, ou seja, ensinar os fonemas. O trabalho de enriquecimento do vocabulário da criança também é muito importante e pode ser feito de formas muito simples, basicamente conversando, articulando bastante as palavras e repetindo diversas vezes. Para isso, elementos lúdicos podem ajudar muito. Geralmente, a memória visual destas crianças é melhor do que a auditiva, e trabalhar com imagens pode ser um ótimo caminho. Combinar imagens com contação de histórias, músicas, leituras e brincadeiras também é excelente. Mas lembramos que é importante conversar com um profissional para saber as melhores formas de aplicar essas ideias com cada criança. Quando falamos a respeito da alfabetização de crianças com síndrome de Down, temos que lembrar que, na maioria das vezes, as escolas não estão preparadas para oferecer o apoio necessário para estes pequenos. A intervenção psicopedagógica e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é muito importante para que essa criança tenha mais chances de se desenvolver e se tornar um adulto alfabetizado. Ou seja, um adulto capaz de estudar, trabalhar e se comunicar bem. Quanto antes os estímulos começarem, melhores serão as chances da criança e provavelmente os resultados. Psicopedagogos vão até as escolas, observam não só o comportamento das crianças, mas também dos professores, pais e alunos. E isso pode ser uma grande contribuição para orientar os envolvidos neste processo. Na nossa próxima aula, vamos conhecer alguns fatores que dificultam ou que potencializam a aprendizagem da pessoa com síndrome de Down. E depois, a inclusão da pessoa com síndrome de Down no mercado de trabalho. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!